Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos trazer uma palavra para a igreja, palavra sobre filhos, criação. E você sabe que a palavra de Deus, ela é guia para os nossos passos, é luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Eu queria falar de 4 princípios para a gente criar nossos filhos. Se você disser, pastor, tem uma fórmula mágica para mim criar meus filhos? Não tem uma fórmula mágica, tem uma fórmula certa, é aplicar o que a Bíblia ensina, é aplicar o que a palavra de Deus ensina. E desses princípios, o primeiro princípio é instruir seus filhos no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela vai crescer, mas não vai se desviar. Aí aqui está falando da criança. Aí fica a pergunta, e quem já tem filhos adultos, que estão dando muito trabalho? Daqui a pouco eu vou falar também que tem jeito. Deus dá um jeito. O segundo princípio é ser um bom exemplo. O ensino proveniente apenas dos lábios, provavelmente ele será ineficaz. Os filhos, eles são muito espertos em detectar a nossa maneira de viver. O que adianta um pai querer ensinar o seu filho fazendo tudo contrário ao que ele está ensinando? Nós conhecemos uma história, eu acho que a maioria das pessoas aqui já viu aquela velha afirmativa popular: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Meu pai gostava de dizer isso. Meu pai foi um bom exemplo de homem trabalhador, homem digno, pagador das suas contas, mas vítima de uma maldição de adultério, e adulterou muito. E o adultério trouxe para ele uma pobreza muito grande. Ele morreu muito pobre. O terceiro princípio a ser observado é não hesitar em disciplinar. Os pais, e às vezes mais a mãe, ela tem aquela dó do filho quando precisa castigá-lo. E ela precisa entender que na palavra de Deus, Deus disse: eu castigo a todos quanto amo. Então o castigo é uma demonstração de amor. Não estou falando de um castigo de espancamento. Tem gente que pensa que castigo é bater violentamente numa criança. Não, não é isso. Castigo é você tirar dele aquilo que ele mais gosta. É você proibir ele de fazer o que ele gosta, para ele sentir que o que ele fez foi errado e ele está sofrendo perdas, porque é isso que a vida vai fazer com ele no futuro. Se ele não for uma pessoa que caminha de acordo com as leis dos homens e especialmente de Deus, ele vai sofrer grandes perdas ao longo da sua vida. Perdas morais, emocionais, financeiras e a perda prematura da sua vida, já que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O quarto princípio é sempre orar pelos seus filhos. Sem a súplica constante diante de Deus em favor dos seus filhos, todos os demais esforços serão inúteis. A sua oração a Deus faz a grande diferença no meio da sua família. Uma das coisas que os pais têm que fazer é chamar os filhos para orar. Nunca queira orar sozinho. Às vezes seu filho está preso num joguinho, no celular. Tome o celular dele e diga: depois eu te dou. Aí agora você vai ter que orar comigo. Ensina a seus filhos quem são os personagens bíblicos. A nação de Israel é um país muito pequeno, menor do que o estado de Sergipe, mas é uma potência. Porque lá os judeus ortodoxos, os tradicionais,
Eles não compram uma figura de um Ben 10 para o seu filho, um Superman. Eles não dão isso. Sabe quem são os heróis deles? Moisés, Noé. E o principal herói dele é Jeová. Eles são ensinados desde criança que a história bíblica narra que homens, profetas, mulheres de Deus fizeram um grande significado. As meninas de Israel, a maioria se chama Débora, Raquel, Isabel, na língua dele, aramaico, na língua dele, hebraica, mas são nomes bíblicos. Eles todos têm nome bíblico, todos nomes de origem bíblica. Ele não se prende às fantasias deste mundo. Você imagine que uma criança tem no pai um super-herói, mas como ela é pequenininha, quando ela é muito pequena, ela começa a pegar um boneco do Ben 10, do super-homem, do herói da época, e começa a achar que aquele herói é mais herói do que o seu pai, que vence uma batalha matando um leão todo dia para botar o alimento na mesa. Ela começa a idolatrar aquele, é tanto que ela se veste. É muito normal você ver uma criança dizer: eu quero uma roupa de Homem-Aranha. Gabriel foi um que pediu quando era pequeno. Quero uma roupa de Homem-Aranha. Por quê? Porque ela quer se espelhar naquele personagem fictício, mentiroso, e às vezes a gente permite isso. Um dos grandes erros que os pais praticaram muito no passado, hoje, com consciência, quase não fazem mais, é passar medo nos filhos. Cuidado com o homem do saco. Lá vem o velho do chapéu. Lá vem o velho da mala. Menino, quando eu era menino, que eu vi um cabo com um saco nas costas, a carreira era grande. Mamãe dizia que ele levava a gente num saco para matar. Pronto, menino não podia ver ninguém com saco nas costas. Você impõe um susto a seu filho. Você não prepara ele para viver a vida. Outro erro na criação dos filhos: Papai Noel vai trazer um presente para você. Papai Noel, você sabe que é uma artimanha de Satanás, né? Assim como o coelho da Páscoa. Porque Papai Noel é um ser fictício para desviar a atenção do grande presente que a humanidade ganhou, que foi Jesus Cristo. A criancinha faz o pedido para Papai Noel. Eu cheguei a escrever bilhetinho para Papai Noel. Cheguei a botar sapatinho na janela. Olha o erro. Porque você está contribuindo para que seu filho creia numa mentira. E quem é o pai da mentira? Então o que é que você deve fazer? Meu filho, agradeça a Deus, porque Deus deu saúde e disposição para papai e mamãe trabalhar e comprar seu presente. Não existe Papai Noel. Papai Noel é um ser mercadológico? É, mas por trás disso tem uma artimanha do diabo. Por quê? Porque tem mentira no meio, e tudo que tem mentira no meio é obra de Satanás. Ele é o pai da mentira e a mentira é própria dele. Então tudo aquilo que for para enganar seu filho, o coelhinho da Páscoa. Todo mundo quer um ovo de chocolate. Primeiro coelho nunca botou ovo e nunca botará. Mas a Páscoa é o quê? A Páscoa é quando o Cordeiro de Deus é oferecido para redimir o mundo do seu pecado. Aí a criança é desviada a achar que o coelhinho da Páscoa que é a figura maravilhosa que vai lhe dar chocolates e outras coisas mais. Erro do diabo, tentando enganar o povo. Quer ver outro erro do diabo? Um homem aí, homossexual, afeminado, rebolando no meio da rua, querendo ser mulher. A sociedade o chama de rapaz alegre. Quem é alegre levando uma vida dessa? Ninguém é. A prostituta se deita com 10 homens numa noite, e a sociedade diz: mulher de vida fácil. É fácil fazer sexo com 10 homens por dinheiro sem amar nenhum deles? Está vendo os enganos do diabo? Então o diabo trabalha com a mentira e com o engano. E os pais têm que ficar ligados nisso. Porque quando você cria uma criança, formando ela, que ela descubra as mentiras do diabo nesse mundo, que ela saiba o que é certo, o que é errado, o que é que vai acontecer quando ela crescer? Ela vai ser uma criança esclarecida. Quando alguém mentir para ela, ela diz: não, isso não existe não, rapaz.
Ela vai ser uma criança esperta. O que é que os pais estão fazendo hoje? As mães, ensinando as crianças a não aceitar presente de estranho. É assim ou não é? Se um estranho vier dar um chocolate, não queira. Aí a criancinha está lá bem pequenininha, não tem nem 5 anos, 4 aninhos, 3 aninhos e pouco. Alguém chega e oferece um chocolate, uma balinha, um pirulito. Ela diz: não, você não quer? Não, quero não. Eu não recebo nada se não for da minha mãe e do meu pai. Ela faz desse jeito porque foi instruída a evitar o perigo. Por que ela faz isso? Porque ela foi ensinada a fazer isso. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a ser espertos, porque a pedofilia nunca esteve tão terrível como está hoje, a passar até pelos políticos que queriam implantar nesse país a ideologia de gênero. Queriam que com a criança aos 6 anos já tivesse o direito de escolher qual seria o seu sexo. Uma artimanha de Satanás, do diabo. Nós temos que ficar focados nesse mundo, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que é jaz, né? Você chega numa lápide de uma sepultura, está lá: aqui jaz fulano de tal dos anzóis. Então a palavra está dizendo: o mundo está morrendo no maligno. Já está morrendo, já era. Por quê? Porque o maligno tomou de conta. Porque o maligno está enganando. E o pai e a mãe são os heróis, o herói e a heroína dos seus filhos, e não deve contribuir para que essa criança cresça com a mente cheia de engano e de mentira. Você vai ganhar muito, o seu filho vai ganhar muito mais você falando a verdade para ele. Não tenha nenhum receio de, quando for necessário, tirar dele aquilo que ele está insistindo para ter, mas que não é o momento dele. Há hoje muita criança com TDAH, muita criança com essa ou com aquela doença. Será que os joguinhos eletrônicos não contribuem para isso? Muitas crianças usando óculos. Será que os olhos no visor do celular, horas e horas a fio, não contribuem para isso? A mãe que pega um celular e vai cuidar da casa, você sabe que os afazeres de uma mulher são enormes, que nada dá mais trabalho do que uma casa. Só quem é mulher sabe disso. Mas ela, para poder dar um descanso ali, eu preciso terminar o almoço, eu preciso terminar o serviço da casa, toma o celular, e às vezes não está nem observando o que seu filho está vendo, o que sua filha está vendo, e não coloca limites. Você vai ver o celular só tantos minutos. Davi, filho do pastor Gabriel, chegou lá em casa. Eu falei para ele: meu filho, quer o celular? Ele disse: não, papai disse que não pode. Não quis o celular. Eu queria que ele ficasse entretido, porque quando ele não está entretido, o brinquedo dele sou eu. Queridos amados, abra sua Bíblia no Salmo 78. Aí você sabe avô, né? Avô vira cavalo, o neto sobe nele, quer sair pulando. Aí o cabo, depois dos 60, não dá mais conta de ser nem um jumento velho cansado, quanto mais um cavalo. Salmo 78, amados. Versículos de 4 a 7. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 78. Salmo 78, do versículo 4 ao versículo 7 diz, na minha versão, Almeida corrigida: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança,
e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Olha que palavra abençoada. Você dizer para seu filho quem é Deus. Tem uma história que talvez tenha alguém que não conhece, muita gente conhece a história. Diz que uma criança vinha com o pai numa moto. Ela disse: olá papai, o avião. Aí o pai encostou a moto, olhou para cima, o avião estava voando lá. E a criança disse: avião bem pequenininho papai, pega ele para mim. Aí o pai disse: não meu filho, aquele avião é bem grandão, ele vai levando ali muitos passageiros. Não papai, é pequenininho. E o aeroporto era 2 quilômetros à frente, e o pai foi com a criança lá. Quando o pai chegou lá, o avião estava manobrando no ar, pegou a cabeceira da pista, aterrissou, e o pai ficou com a criança vendo o avião aterrissar. Quando o avião encostou mais próximo da criança, a criança disse: nossa pai, bem que o senhor disse, ele é bem grandão. E todas aquelas pessoas saindo de dentro do avião, e ele disse: bem que o senhor disse pai, muitos passageiros dentro do avião. Aí o pai disse: assim é nosso Deus. Para quem não o conhece, ele é bem pequenininho, mas para quem conhece ele, ele é muito grandão. E ele leva todos que querem estar com ele. Foi uma lição que o pai deu para o filho, mostrando o tamanho de Deus. A palavra está dizendo aqui para a gente mostrar para os nossos filhos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Seria muito bom que toda criança, quando se aproxima o Natal, o seu aniversário, elas querem ganhar alguma coisa. Ensina seus filhos a orar e a pedir a Deus. Ensina seus filhos que quando a gente pede a Deus, Ele faz mais do que o que a gente pensa ou imagina. Porque isso vai ajudar os pais a conseguirem mais dinheiro para dar um presente melhor do que o que o seu filho está pedindo. Ensine ele: meu filho, vamos orar? Vamos dizer: papai do céu, abençoa o papai da terra, para que ele possa ganhar dinheiro, pai, para comprar meu presente. Ensine ele quem é Jesus Cristo. Ensine ele a admirar o sacrifício da cruz. Ensine ele a saber que ele é amado, que um Deus foi para a cruz para dar salvação a ele. Ensine o amor de Deus para seus filhos. Ensine que existem anjos. Diga para seu filho: meu filho, papai trabalha todo dia, mamãe trabalha todo dia. Sabe por que não acontece nada? Porque Deus diz que os anjos dele estão acampados ao nosso redor, para que ele se crie, para que ele cresça com esse sentimento de que há um Deus que o protege, que o guarda, há um Deus que tem o melhor para a vida dele. Ensina a ele quem são os profetas. O melhor presente que um pai dá para uma criança é uma Bíblia para a sua idade, uma Bíblia de desenhos, mostrando os personagens. Eu quero citar como exemplo o casal Isla e pastor Gabriel. E eu estou falando deles não é porque ele é meu filho, ela é minha nora, não. Estou falando porque eu conheço, eu vivo com eles. Davi, outro dia ele estava lá em casa, eu falei: mas Davi, Elias fez a arca. Ele: não, vovô, foi Noé. Daquela idade ele já sabe algumas histórias da Bíblia. Ele já conhece algumas histórias da Bíblia. E isso é importante. Hannah, filha da pastora Clenilda e pastor Rubens, tem um conhecimento bíblico que vocês não imaginam. Nós fizemos uma viagem, ela ia no carro com a gente. De cada 10 perguntas que eu fazia, ela acertava 9. Conhecimento bíblico. Ensine para seus filhos quem é Deus. É o que a palavra diz. Mostre para eles isso, que eles vão crescer sabendo quem é Deus. Então quando eles enfrentar dificuldades, porque todos vão enfrentar, ele vai recorrer a quem? Ele não vai acreditar em mentira, não vai acreditar em engano. Ensina a ele que Deus disse que trabalharás e com o suor do teu rosto ganharás o pão, e ele não será um ladrão. Bote ele para trabalhar, dê tarefas. É muito importante criar os filhos trabalhando também. Desde pequenininho, tarefa pequena. Ele é pequeno, dê tarefa do tamanho dele. Arrume seu quarto.
Não deixa uma sandália no seu quarto, a outra na cozinha. Bota lá direitinho no armário. Ajude a ele, porque no futuro ele vai te agradecer. A minha mãe contava uma história que um homem ia ser enforcado. Aí até hoje tem aquela história de o condenado à morte tem o direito de fazer um pedido. O último pedido. E o último pedido dele tem que ser atendido. Então quando ele estava lá, naquele patíbulo para ser executado, já com a corda no pescoço, o carrasco perguntou: se você tem um pedido a fazer? Ele disse: eu tenho. Qual é? Eu queria dar um beijo na minha mãe. Aí mandaram a mãe dele subir. Quando a mãe dele subiu, ele foi dar um beijo, ele deu uma dentada que arrancou um pedaço do rosto da mãe. E todo mundo estranhou aquilo. Ele disse: isso aqui é para a senhora lembrar que eu estou sendo executado, que a senhora não me ensinou a ser um homem honesto. Mamãe contava essa história, que era uma desculpa para ela me pegar e meter a pé e dizer: eu tenho que lhe bater. Isaías capítulo 54, queridos. Mamãe batia, viu? Mamãe tinha uma mãozinha doce. Logo ela nos criou sem papai. Papai deixou mamãe, não tinha nem 5 anos completo. Ela batia. Mamãe tinha uma palmatória. Quem já apanhou de palmatória, levanta a mãozinha aí. Olha, 2, 3, alguém aqui, 4, 5, 6. A pastora Ângela me deu muito trabalho quando era nova, porque ela estudava numa escola de freiras, e ela estudava com os irmãos dela, e quando um menino mexia com os irmãos dela, ela metia a porrada, batia nos meninos. De vez em quando chegava essa confusão para mim. Isaías 54, 13. Isaías capítulo 54, 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será o quê? Abundante, grandiosa. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Se teus filhos são discípulos de Deus, terão paz em suas vidas. Então nós temos que ensinar a eles a palavra do Senhor. O que Deus nos ensina tem que ser ensinado aos nossos filhos. O que é que a palavra de Deus diz? Em Romanos 13, que nós devemos respeitar as autoridades, honrar as autoridades. E a palavra diz assim, que nós devemos honrar e obedecer às autoridades, porque essa é a vontade de Deus, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim: se esse juiz é juiz, é porque eu deixei. Ah, mas pode ser que ele seja corrupto, então ele vai acertar comigo. Mas você tem que obedecer à lei. A palavra de Deus diz que para quem anda direito não tem lei. Por quê? Porque você já obedece. Porque é um cidadão, uma cidadã de bem, e ninguém vai lhe fazer mal. Ser crente é tão importante, irmãos, que quando eu viajo, eu gosto de botar a Bíblia em cima do painel do carro. Eu só não boto quando tem um sol, que eu fico com dó da minha Bíblia, eu não deixo ela no sol. Mas quando eu viajo, eu boto. Aí um dia um guarda me parou, nesse posto rodoviário aí que vai para Natal. Eu estava vindo da igreja de Açu, depois de um culto. Eu e mais uma ruma de irmão, e o esposo de Adriana Carina, com mais alguns irmãos dentro do carro. Eu vinha na frente, 2 guardas deu com a mão, eu encostei. Quando eu encostei, Alex, marido de Adriana, vinha atrás de mim, encostou também, na frente. Aí o guarda disse a mim: por que ele parou? Aí eu disse: porque nós estamos vindo de Açu, de um culto, e ele é obreiro da igreja. Aí o guarda, assim, com a carinha bem assim, zombando, disse: então o senhor é pastor, é? Falei: sou. Pois vem aqui fazer um bafômetro. Eu mais daquele jeito, desci do carro, fui lá para o posto. Ele olhou para Alex: você também, venha. Aí nós fomos. Quando ele, naquele tempo, hoje você só respira, já pega logo. Naquele tempo tinha que soprar.
eu dei-lhe uma soprada tão violenta que o bicho quase não dá resultado. Demorou a dar resultado. Ele disse, sopra com força. Enchi as bochechas de ar. Chega o bicho, eu digo, vai pifar ele. Ele ficou olhando. Aí disse, não, tá tudo bem. Eu disse, se ele desse aí que eu estava errado. Porque na minha vida toda eu só bebi 3 vezes e não gostei. Aí Alex também. Quando terminou, ele, obrigado, vai em paz. Quando eu cheguei em Mossoró, liguei para o pastor de Açu. Pastor, eu vim assim, aconteceu isso. Contei ele exatamente como eu estou contando a vocês. O pastor disse, sabe por que ele zombou do senhor? Porque aqui em Açu, semana passada, um pastor bateu o carro na BR, ficou preso nas ferragens. A polícia rodoviária veio, cortou as ferragens para tirar ele. O que tinha de garrafa, de cana dentro do carro, e ele fedendo a cachaça, e era um pastor. Aí vem aquele ditado, por uns paga os outros, né? Então você, quando anda com a Bíblia é um referencial. Mas quando alguém deu um mau exemplo, é você que tem que ser o referencial. Então não adianta nada você ter Bíblia se você não tem conduta. É pior. É melhor não ter Bíblia. Eu estou dizendo assim, não andar com a Bíblia, não ser crente. Se você for uma pessoa que usa a Bíblia para se esconder atrás dela, é um perigo muito grande. Porque é danado para Deus criar uma situação para você se embaralhar. Provérbios 29, 15. Na versão NVI, Provérbios 29, 15 diz: a vara da correção da sabedoria, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E você sabe que isso é verdade. Nós estamos vivendo uma época muito diferente da minha época de menino. Muito diferente. Na minha época de criança, a gente brincava de bola de gude, bola de pano, bola de papel. A gente gostava de montar no jumento brabo só para levar queda. A gente tinha essas aventuras. Uma bicicleta era a coisa mais fascinante do mundo. Hoje em dia as crianças estão presas no celular. Já começa tendo problema de saúde. Por quê? Porque não se exercita. Hoje você vê as crianças, elas são sábias para essa tecnologia. Eu vejo meus netos, pegam um celular, quando eu não sei de nada, eu chamo um neto meu, ele me ensina tudinho. Quer dizer, as crianças de hoje, ela tem acesso ao mundo que nós não tínhamos acesso. Então na mesma hora que ela está aqui no celular, vendo alguma coisa, ela pode estar vendo uma coisa que não deveria ver. Uma pornografia, uma imagem ruim que vai deturpar a cabecinha dela. Então nós temos que ter uma vigilância muito grande com o que os nossos filhos estão vendo. Hoje tem o mal do pânico. Muita gente sofrendo o mal do pânico, consequência da pandemia. E as crianças, consequência disso aqui. Eu vi um especialista norte-americano dizendo que o Deus desse século, que é o diabo, a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou os olhos para que não veja a glória de Deus refletida em Jesus Cristo. E é uma verdade. Mas o especialista dizia, o Deus desse século está fazendo as crianças se acostumarem com o diabo. É muito desenho feio. É muito monstrinho. É muita figura que no nosso tempo a gente não queria nem ver com medo. Hoje as crianças estão habituadas com isso. É muito personagem nos jogos, de personagens brutos, ignorantes, brigando. As telenovelas, filha xingando mãe, filho tramando contra o pai para ficar com a herança. É assim ou não é? Instrumentos de quem? Do Deus desse século. Por isso que nós temos que filtrar.
Filtrar para quê? Para amanhã ou depois não ver seu filho ou sua filha numa situação que desagrada. Outra coisa, nós temos que ter cuidado, nós casais, para não discutirmos na frente dos filhos. Porque o filho, ele tem no pai e na mãe os seus protetores. Imagine os seus protetores brigando. Você é isso, você é aquilo. Gritos. O correto seria o quê? Vamos lá para o quarto, a gente briga e acaba a briga na cama. Fica tudo em paz. Show bom, hein, Caíca? Cuidado, hein, Caíca, que eu vi uma irmã de idade rindo e ela riu e depois ela disse: isso não me pertence mais. Eu lhe digo mesmo. Sendo assim, foi gostosa a sua risada. Glória a Deus, queridos. Amados, um condenado nos Estados Unidos, no estado do Arkansas, lá ele ia morrer por injeção letal. Uma história verídica. 1963. Ele havia estrupado uma jovem, matado ela e foi condenado à morte. E a mãe dele, ele era um jovem, e a mãe dele muito jovem também. E ofereceram a ele, lá nos Estados Unidos, o condenado ele tem direito de pedir o que ele quiser para comer. Não sei se vocês já viram, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver. Tem deles que pedem tanta coisa para comer que ele não come 1% do que pediu. Eles fazem tudo que ele pede. Aí, o pedido dele foi: eu queria fazer a última refeição com a minha mãe. Aí trouxeram a mãe dele. Ficaram com dó dele. 22 anos ele tinha. Quando ele estava na cela fazendo a refeição, aquilo ele faz a refeição, um guarda aqui e outro ali, né? Ele não fazer mal à mãe. Pensavam que ele ia tentar fazer mal à mãe dele. Ficou 2 guardas dentro da cela. Ele chorando, a mãe chorando, porque ele seria executado 2 horas depois da refeição. Quando ele terminou, ele disse: mãe, eu quis jantar com a senhora só para lhe fazer um pedido. Ela disse: pois não, pode fazer, meu filho. A senhora promete que vai cumprir, mãe? Ela disse: se eu puder, meu filho. Ele disse: a senhora pode. Pois peça. Ele tinha um irmãozinho que ia fazer 11 anos. JR lá é Júnior aqui. Ele disse: não deixe JR viver como eu vivia. Porque, mãe, quando eu era criança muito pequena, eu saía de casa e a senhora não se importava. E eu, antes de cometer esse crime que está me levando à morte, eu fiz outras coisas que também teriam me levado à condenação. Prometa para mim que a senhora vai criar ele diferente de mim. Chorando ele pediu isso à mãe dele. E esse irmão dele, ele só tinha visto ele 2 vezes. Porque lá eles prendem a pessoa e a pessoa fica muitos anos no corredor da morte, né? Por que que uma vez eu pensei: meu Deus, isso é uma crueldade, prender uma pessoa e deixar no corredor da morte tanto tempo. Mas aquilo ali é mais para ver se aparece alguma prova da inocência daquela pessoa.
Às vezes o cara é condenado hoje, eles dizem, daqui a 5 anos, daqui a tantos anos, vai ter execução. E ela prometeu que criaria o filho diferente. Vamos ler Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 1. Em Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o princípio, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas crie-os na doutrina e a demoestação do Senhor. A demonstração é na correção do Senhor. Você vê que da mesma maneira que Deus está educando os filhos, está educando os pais. A Bíblia em Efésios capítulo 5, dos deveres domésticos, chama a atenção do homem e chama a atenção da mulher para suas obrigações e seus deveres, porque Deus, Ele trata o homem e a mulher em total pé de igualdade. Deus não trata o homem como a religião muçulmana, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, existem clãs da religião muçulmana que o pai dá a filha em casamento e dá um chicote. É um chicote pequeno, pouco mais maior do que esse microfone. Esse chicote o pai dá para o marido bater na filha dele quando ela errar. Quer dizer, o próprio pai já está dando autorização para que o marido bata na sua filha se ela errar. É um presente de casamento, que faz parte da cultura deles. Eu não sei se vocês viram, teve um vídeo aí que viralizou, rodou muito, um muçulmano dizendo: na Arábia, quando alguém rouba, a gente corta a mão esquerda. Mas não é nós que cortamos. Aí a repórter pergunta: e se ele roubar de novo? Corta o pé direito, que é para ele poder ainda trabalhar. E se ele roubar de novo? A gente corta a cabeça. Quem foi que viu esse vídeo? Sabe o que é que ele estava dizendo? Nós não fazemos isso, é ele que faz. Você viu, não viu? Ele rouba, então porque ele roubou, ele roubou sabendo que ia perder a mão. Eu vi um vídeo que me chocou. Um príncipe da Arábia estava andando nas ruas daquele país, tem uns prédios bonitos, né? Aquelas coisas estrondosas. Ele estava andando na rua e uma pessoa roubou e saiu correndo, e as pessoas pegaram o ladrão. E ele chegou, o ladrão estava dominado lá, ele mandou que colocasse o ladrão de 4, ele tirou uma espada, daquelas espadas que começa fininha no pé do cabo e vai aumentando a largura, e decepou a cabeça daquele ladrão. Foi, na frente de todo mundo, assim na hora, sem julgamento, sem nada, matou ele. No Irã, nas feiras livres, como tem a Cobal aqui, lá tem pá mecânicas, essas retroescavadeiras, lá tem elas, às vezes 2, 3, pode colocar no YouTube que você vê. Quando eles pegam um ladrão na feira, já leva direto lá, sem julgamento, sem nada, amarra uma corda no pescoço e a pá mecânica levanta ele na frente de todo mundo. E o povo fica batendo palma. Quer dizer, eles não têm a oportunidade de uma regeneração, de cumprir uma pena, de ser reeducado. Por que o pastor está dizendo isso? Para você ver como o cristianismo é bom. Deus dá oportunidade, Deus transforma, Deus salva, Deus tira do mundo do crime, Deus abençoa, Deus pega bandido, faz virar pastor. Nós temos nesse ministério pastor que era traficante. Então a oportunidade é Deus que dá,
Mas essas outras religiões que eu estou falando, não tem oportunidade nenhuma não. Errou, corta-se a cabeça. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Vou só ler esse versículo aqui. Hebreus 12, versículo 7. Olha que palavra linda, irmãos. Hebreus 12, 7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha que coisa. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Da mesma maneira Deus diz: eu castigo a todos que amo. Agora veja o 8, versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Está dizendo, se você não aceita a correção de Deus, você não é filho dele. Você é um bastardo. Nossa hora está vencendo. Quando eu leio a palavra de Deus, eu ou qualquer um de vocês lê a palavra de Deus, falando, mostra a criança os caminhos que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Muitas mães pensam assim: ixi, eu criei meus filhos sem falar de Deus, e agora? Elas pensam assim. E algumas dessas mães têm filhos presos, cumprindo pena. Outras têm filhos nas drogas, na prostituição, no crime. Quando eu estou no ar, fazendo culto no lar, na Rádio e TV Pão da Vida, quando eu falo sobre presos, aparece um monte de mãe colocando carinha de choro: meu filho está preso. É ou não é, Gabriel? Então é uma quantidade muito grande de mães que vivem essa cena de ver o seu filho por detrás de umas grades, e outras que vê seus filhos desviados dos caminhos do Senhor, até mães crentes. Mas eu estou aqui para dizer, em nome de Jesus, que se você tem pessoas, não só os filhos, mas qualquer pessoa na sua família que não anda nos caminhos do Senhor, eu quero dizer que você, crente, está debaixo de uma palavra e de uma promessa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, a palavra de Deus diz: aceita o Senhor Jesus, salva-te e tua casa. Então tem uma promessa que Deus vai te usar como instrumento para salvar a sua família. Eu me emocionei porque o pastor Gabriel foi levar uns violões, uns instrumentos e uma bicicleta daquela ergométrica lá para a casa do pai, e lá tem um menino chamado Gabriel. E quem viu o vídeo, a gente rodou na rádio, quem viu o vídeo viu ele dizendo: aqui eu estou mudando a minha história, estou saindo das drogas. E me lembro com tristeza o dia que a minha mãe foi me buscar lá naquele lixo. O lixo que ele fala é uma boca de fumo. Eu estava todo fedorento, todo sujo. E minha mãe foi me buscar para me trazer para cá. Ele é de Alagoinha, lá depois de Natal. E ele disse, eu disse à minha mãe: mãe, me perdoe, eu ainda vou dar muito prazer à senhora. Aí ele disse: eu sinto saudade da minha esposa, que foi embora para São Paulo com a minha filha. E depois que eu parei de usar drogas, eu dou valor a elas, porque antes nas drogas eu não dava. E a minha alegria se até o fim do ano elas viessem me ver aqui. Ele estava dizendo: eu não quero sair daqui, eu não quero perder essa recuperação, mas eu queria ver elas só para elas verem que eu já mudei, eu estou procurando mudar. Então tem regeneração,
tem reconstrução. Eu vivi uma época com a minha família toda desmantelada. Eu não tinha filho ladrão, enganador, não, era adúlteros, como eu era. Vítimas de uma maldição. Muitas famílias estão passando por um processo e estão dizendo, isso é normal mesmo. É porque ele é mulherengo, é porque é safado, é porque não pode ver um rabo de saia, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Arranja 1000 desculpas, mas não diz isso é coisa do diabo, e quem destrói isso aí é Jesus Cristo. Vamos clamar, vamos pedir que Jesus vai libertar. Ele vai quebrar essa maldição. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, que você saiba que é obra dele. Ele não quer que você saiba não. É por isso que ele é o pai da mentira. Ele quer que você fique enganado, achando que é tudo normal. Porque enquanto você acha que é normal, você prossegue no mesmo erro, prossegue aceitando o erro. Enquanto isso, ele vai fazendo crescer a desgraça no meio das famílias. Mas na hora que Deus abre os seus olhos espirituais, que você começa a clamar, Deus coloca um ponto final nessa trajetória de fracasso e passa a escrever uma nova história. Eu vivi isso na minha família. Eu vejo o pessoal na rádio, pastor, você tem uma família abençoada. Eu disse, graças a Deus, mas no passado não foi fácil. E você tem que esperar o tempo de Deus. Porque às vezes você se desespera. Você quer que alguém mude agora. Fulano, não muda? Eu estou orando, está ficando pior. Ele está ficando pior porque o inferno está se movimentando, porque a sua oração chegou no trono de Deus, aos ouvidos de Deus, e está incomodando o diabo. E o diabo está fazendo tudo para não permitir que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito Santo. Se você orar e não acontecer nada, então a sua oração não está subindo não. Tem que acontecer alguma coisa. Então a revolta muitas vezes é uma revolta do diabo, querendo evitar que Deus faça o que você está pedindo para ser feito. Eu queria nesse finalzinho de estudo deixar uma palavra para a igreja dizendo, não perca as esperanças e nem a certeza de que Deus tem o poder para fazer, e Ele faz. Ele faz. Só anda em caminhos tortuosos quem Deus quer, e até o dia que Ele quer. No dia que Ele não quiser, Ele interrompe. Ele muda a história como mudou a minha história. Mudou a minha vida. Mudou a vida dos meus filhos. Está mudando a vida da minha família. Deus faz. Deus tem poder para fazer. Eu nunca deixei de... Olha, eu fui um homem que eu andei no pecado do adultério. Mas está aqui minha filha Ângela. Gabriel não era nascido ainda. Mas Ângela se lembra que mesmo eu errado, eu acabava de almoçar, ia para cima da cama, eles ficavam tudo ao redor de mim, e eu falando de Deus. Mas depois eu pensava, eu falando de Deus desse jeito, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. O remorso fazia parte dos meus dias. Eu traía minha esposa, e quando olhava ela dormindo com meus filhinhos na cama, eu chorava. Mas a maldição era tão terrível que no outro dia eu estava cometendo a mesma coisa. Até o dia que Deus falou, Chico, a partir de hoje eu mudo a tua história. A partir de hoje eu te liberto disso. A você e a todos os seus. Porque não era só eu não, era a família inteira. Ainda bem que essa maldição não era na vida das mulheres. Graças a Deus as mulheres sempre foram respeitosas. Agora os homens eram tudo desmantelado. Todos. E Deus corrigiu. Quando você vê uma casa onde há muita separação, onde aquela família não tem um casamento feliz, a sua irmã vive mal, a sua prima vive mal, a outra irmã sua só fala em separação, o seu irmão também não vive bem, é maldição. Não tem condições de um pai e uma mãe que tem 5 filhos, 3 mulheres, 2 homens, todos mal casados. Não tem sentido, irmão. Tem maldição. E sabe o que é que eu observava na minha família? As minhas irmãs mal casadas, uma chegou a casar 6 vezes. E só a Aparecida Borges era feliz. Porque quando ela foi para o caminho de Jesus, Jesus quebrou a maldição. Foi quando eu clamei a Deus e pedi a Deus tivesse misericórdia de mim, dos meus filhos.
E Deus disse assim: é você. Eu falei: eu? Eu que sou o culpado? Ele disse: não, é você que tem que ficar na brecha. Pague o preço e eu liberto a sua família. E foi quando eu peguei o meu corpo e disse: eu quero fazer aqui um holocausto vivo. Meu corpo não era instrumento de pecado, não era o instrumento usado pelo diabo para o adultério. Eu peguei o meu corpo e ofereci a Deus como holocausto vivo. A partir daquele dia, Deus começou a mudar tudo. Deus começou a mudar tudo. Minhas filhas tudo separado, meus filhos tudo separado. Deus começou a organizar tudo, foi organizando tudo. Eu cheguei a ver que meus filhos, o único filho meu que não tinha filho fora de casa era Gabriel. O resto tudo tinha. Minhas filhas todas casaram com homens que tinham filho com várias mulheres. Sequência da maldição. Mas Deus colocou tudo nos eixos e para a glória de Deus. Está faltando bem pouquinho para ele zerar. Está faltando pouco. Não se assuste quando no meio do processo que Deus está fazendo, alguma coisa acontecer. Porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e a palavra de Deus diz que Ele termina a boa obra que começou. Deus não deixa nada pela metade, Ele vai terminar. Amém, igreja?